Olá pessoal, hoje estou aqui para passar um conteúdo rapidinho sobre um assunto da crase, mas não é para falar quando ocorre crase, mas é só para dizer quando não ocorre crase entre duas situações, né? Que é antes do artigo indefinido, uma, e depois de alguma preposição, né? Porque eu acho que, pelo menos particularmente, eu não sou muito a favor da ideia de dizer como é que é a regra, mas não explicar o porquê, né? Há pessoas que dizem que às vezes explicar o porquê vai complicar mais. Depende, né? Eu acho que se a gente explicar o porquê, vai esclarecer. E esclarecido é melhor para o aprendizado, porque senão fica algo memorizado. Mas você entendeu o porquê, então uma coisa que fica é que não sai mais da sua cabeça, né? Não sai mais da nossa mente. A gente já entendeu aquela situação, o porquê daquela regra, né? Então, eu vou explicar duas situações que não ocorrem crase, duas situações que não ocorrem crase. Existem outras situações, mas eu vou falar de duas, né, para explicar o porquê, né? Então, antes, nós vamos precisar falar da crase, né? A crase é a união do a preposição com a artigo feminino, né? Definido. A mais A é igual a craseado, né? É igual ao a craseado. É como a passagem bíblica, né? Que diz que o homem deixará a sua casa, a sua parentela e se unirá a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Então a gente pode fazer uma analogia com o casamento, né? O a preposição ele se une ao a artigo, né? E ambos se tornam um só a. O que vai representar? Qual é o símbolo que vai dizer que ali houve uma união de dois as? É o acento grave no a craseado, né? Igual no casamento. O que simboliza a união entre duas pessoas que se tornam uma só carne é a aliança. No caso, a aliança aqui é o acento grave no a, né? Então, eu só passei rapidinho para falar da crase, não estou passando conteúdo de crase, tá? Existem a crase é um assunto muito extenso, né? Se eu pudesse, com tempo, também com espaço, eu falaria, né, em uma só aula, mas como o tempo é curto, que eu tento fazer o vídeo o mais breve possível e está sendo difícil. O meu último vídeo ficou muito longo, com 26 minutos, e eu vou tentar encurtar, né? E também não há espaço, mas conforme eu vou passando os conteúdos e gravando vídeos, eu vou falando sempre um pouquinho de algum assunto da crase. E aqui eu vou dizer quando não ocorre, né, depois da preposição ou antes do artigo indefinido uma. Então vamos entender aqui como que isso funciona, né? Na frase abaixo está escrito assim: fui a uma festa, né? Fui a uma festa e nós temos aqui o a sem crase, né? Esse a sem crase, ele veio antes do artigo indefinido uma, como a regra diz, né? Mas por quê? Vamos lá, vamos entender. Se o a craseado é o casamento do a preposição com o artigo em que eles se tornam uma só carne e que o acento grave é a aliança de casamento, a mais a se torna um a com acento grave, que é o a craseado. Então, se o a é um artigo definido, né? E quem veio para essa frase foi o artigo indefinido uma, então quem veio para a frase foi o outro artigo indefinido, não foi o artigo definido a. Então não há casamento de a com o artigo indefinido uma. Não existe, né? É o mesmo que se o noivo tivesse ido ao casamento.
Só que quando ele chegou lá no altar, a esposa dele, a noiva dele, não foi. Quem estava lá na festa de casamento? A irmã dele. Ou melhor, a irmã dela, né? A irmã da noiva. Só que o noivo não foi para se casar com a irmã da noiva. Nem a irmã da noiva foi para se casar com o noivo da irmã. Ela foi até por outra razão, foi para prestigiar, né? Então, se a irmã dela não foi, né? Ela que está presente na festa de casamento, não tem nada com isso. Ela que não vai casar com o noivo, porque ela não foi lá para casar com ele, e ela nem é noiva dele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer união do a, né? Preposição com a, artigo indefinido. Embora o a, né, artigo definido, né, pertença à mesma classe de palavras que o uma, artigo indefinido, ambos são artigos femininos, porém são palavras diferentes, né? Mesma coisa, embora a irmã da noiva seja da mesma família que a noiva, é uma outra pessoa, são pessoas diferentes, né? Então não há esse casamento, porque não combina, não há essa, não há. Só o A que estivesse aqui, porque se é a contração de dois A's, quem está aqui é a palavra uma. Quem veio para festa foi a irmã, a noiva não veio. Então o noivo, que é a preposição A, ficou sozinho no altar. Se ele está sozinho lá no altar, não há casamento. Se não há casamento, não há união. Se não há união, não há aliança. Se não há união de dois A's, não há craseado. Se não há craseado, não há o acento grave no A, né? O mesmo vai acontecer embaixo, né? Só que embaixo agora é de modo oposto, né? Posicionei-me contra a política, né? O contra é a preposição. Vamos lembrar as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob. Sobre, traz. Então a preposição contra. Posicionei-me contra a política. Quem vem aqui nessa frase é a preposição contra. Dessa vez, quem não foi para a frase foi a preposição a. A preposição a faltou e quem foi a preposição contra. Embora a preposição contra pertença à mesma classe de palavras que a preposição a, porque ambas são preposições, porém a preposição contra é uma palavra e o a preposição é uma outra palavra, né? Então agora a noiva foi, que é o artigo definido feminino. Ela está lá. Só que ela não foi também para casar com o irmão. Quem foi nesse caso foi o irmão, né, do noivo, que é a preposição contra. O irmão do noivo, a noiva não foi para se casar com o irmão do noivo. Ela foi para se casar com o noivo. Nem o irmão do noivo foi para se casar com a noiva do irmão, né? Porque não tem nada a ver. Da mesma forma, o irmão do noivo foi para prestigiar a festa de casamento e não para se casar com a noiva do irmão. Tampouco a noiva foi para se casar com o irmão do noivo. Uma vez que o noivo faltou, ela ficou sozinha no altar. Porque não é por isso que ela vai casar com o irmão do noivo. Nem o irmão do noivo vai casar com ela. Então não há casamento. Ela está sozinha no altar. Então o que acontece aqui? Nós só temos a preposição. A preposição que veio para esta frase foi a preposição contra. A preposição a não veio. Se a preposição a não veio, o a que nós temos aqui é unicamente o artigo definido a. Se é só o artigo definido a, não há casamento, não há união de dois A's. Se não há união de dois A's, não há o A craseado, tampouco a aliança de casamento
que aqui no caso seria o acento grave, uma vez que não houve casamento, uma vez que não houve a união de A com A, que é igual a acraseado, uma vez que ambos não se tornaram uma só carne e não se tornaram um único A representado pelo acento grave, que no caso seria a aliança de casamento. Então, esse A aqui é unicamente o artigo definido feminino. Esse A aqui é unicamente a preposição a, que ficou sozinha no altar, igual ao artigo definido feminino, que ficou sozinho, né? A noiva ficou sozinha no altar. Nessa frase, o artigo definido está sozinho, né? Porque quem está aqui é a preposição contra e não a preposição a. E aqui a preposição a está sozinha, porque o artigo feminino que está aqui é o artigo uma e não o artigo definido a. Então, nunca vai haver crase antes do artigo feminino indefinido uma e nunca vai haver crase depois da preposição, seja ela qual for. Aqui eu usei o exemplo da preposição contra, desde que não seja, a menos que seja a preposição a, se for qualquer uma outra preposição, exceto a preposição até, porque aí é facultativa, aí é um outro assunto que nós vamos falar. Qualquer uma outra preposição que vier antes do artigo feminino, né? Então, o que vier é somente o artigo definido feminino. Então, não há crase depois de preposição que não seja a preposição a, tá? Existem outras regras, né? E conforme eu for passando, eu vou falando, tá? Obrigado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscrevam no canal, dê um like e até a nossa próxima aula.